Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, eu sou professora de História e hoje, mais uma vez, com o concurso 0800, a gente veio dar mais um passo na sua jornada da aprovação, não é? Com o curso de História. Vocês já sabem que o nosso curso é dividido em dois módulos, o primeiro sobre História do Brasil, o segundo sobre História Geral, e a gente está na nossa terceira aula do segundo módulo, beleza? E hoje a gente vai falar da história da Era Moderna, que é uma era muito complexa. Vamos lá? Vamos para o nosso material? Aqui direitinho para vocês. Vamos lá? Slidezinho de apresentação, não é? Antes da gente dar continuidade, é importante a gente dar uma lembrada do que a gente falou nas últimas aulas, beleza? A gente falou primeiro da antiguidade, depois a gente falou da antiguidade, que a gente divide em duas, né? Depois a gente falou da idade medieval. A gente falou também, então, como funciona essa periodização da história, né? Que a gente divide para entender melhor por questões metodológicas. A gente está falando da história da humanidade, a gente está falando de um período muito longo de tempo, não é verdade? Então, a gente vai dividindo Idade Antiga, Média, Moderna, Contemporânea, para ficar mais fácil da gente conseguir estudar, da gente conseguir pesquisar, beleza? Mas a gente viu também que essas periodizações, elas implicam em quê? Em a gente estudar apenas a história da Europa. E aí a gente viu que na antiguidade, a gente ainda viu ali a Grécia, o Egito e a Mesopotâmia, né? Fora do continente europeu. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de Idade Média, a gente está falando de Idade Média europeia. E aqui, na Idade Moderna, a gente também está falando da Idade Moderna europeia, beleza? Vocês têm que ter isso na mente de vocês, porque apesar dos nossos manuais, das provas, elas pedirem esse período de tempo, não é? Tá ficando cada vez mais comum a gente também ver críticas a essa periodização. Então pode ser que isso também esteja na sua prova. E aí, nossos alunos, não é? Tem que sair na frente. E agora vocês estão sabendo também que apesar da gente estudar essa periodização, existe uma crítica a ela também, beleza? Tudo bem? Certinho? Falamos isso, vamos dar continuidade então para entender então o que foi essa era moderna. Chegamos aqui no nosso slide. A era moderna, ela é o período mais curto, né? A idade moderna é a idade mais curta dessas que a gente vem comentando. Apesar de mais curta, é a que a gente tem mais acontecimentos, certo? É uma fase intensa, de intensa transformação social, beleza? Então, o que a gente vai fazer hoje? A aula de hoje, ela é um resumão, um apanhado geral daquilo que é importante para a gente entender as nossas dinâmicas, certo? O detalhamento, o passo a passo, para a gente entender as minúcias dos eventos específicos, vocês vão comentar aqui embaixo que vocês querem, certo? Essas aulas dos eventos, e a gente vai produzir para vocês. Mas o que a gente tem hoje aqui é um apanhado, certo? Para vocês entenderem ali o momento, beleza? Vamos lá, vamos para o nosso material. Deixa eu pegar minha ferramenta de desenho aqui para ficar mais fácil eu conseguir interagir com vocês. Então, a gente tem a Idade Moderna durando de 1453, com a queda de Constantinopla, né? A nova, onde hoje é a atual Istambul, foi a última cidade do mundo medieval, né? Que foi tomada pelos turcos, pelos muçulmanos turcos. Então, quando Constantinopla cai, a gente tem o fim da Idade medieval e início da Idade Moderna, beleza? Então, ela vai de 1453 até 1789, beleza? Tudo bem? Então, a gente tem aqui a queda de Constantinopla, os muçulmanos turcos, né, invadem e conquistam o território. E aí a gente já veio falando lá desde a última aula, que a Idade Média a gente dividia em alta e baixa, né? Que ali na baixa Idade Média a gente tinha o surgimento de um novo grupo, de uma nova classe ali na sociedade, que era a burguesia. Quem era essa burguesia? A burguesia eram aqueles comerciantes, os banqueiros, os artesãos, que trabalhavam com o comércio, que detinha dinheiro, certo? A gente tem a ascensão dessa nova classe
E aí, junto com essa nova classe, a gente tem uma transformação na dinâmica social, certo? Se antes a gente estava falando que o poder ele estava muito atribuído ali com a posse da terra, né, no feudalismo da Idade Média, na Idade Moderna, o poder ele está atrelado ao dinheiro, à atividade mercantil, porque a gente tem o surgimento do capitalismo mercantil. O que é isso? É um sistema baseado ali na mercadoria, certo? Especialmente nos metais preciosos, não é? Que podem ali virar moedas, então nos metais preciosos, mas a gente tem um mercado crescente também de especiarias, especialmente voltado para onde? Para as Índias, certo? Tudo bem? Então, a gente tem essa dinâmica mudada na Idade Moderna, né? Onde o dinheiro, o poder, ele não está mais na posse da terra propriamente, ele está na mercadoria, especialmente nos metais preciosos e nas especiarias ali, já que tinha um mercado. Vamos lembrar que as cruzadas lá da Idade Média, além de impedir os avanços dos muçulmanos na Terra Santa, ela tinha como objetivo ali estabelecer uma comunicação no mar Mediterrâneo, certo? Fazer essa rota comercial, que era uma consequência, inclusive, ali dos interesses da burguesia. Agora a gente tem um Estado voltado aos interesses da burguesia, certo? Que vai defender os interesses da burguesia. Esse Estado voltado ao interesse da burguesia vai abraçar o renascimento cultural, o renascimento urbano e o renascimento comercial, certo? Mas não é só desse renascimento que a gente está falando. A gente também tem a ideia do renascimento das artes e das ciências, porque essa idade moderna ela vai ser antropocentrada. O que significa isso? Que o homem, a figura do homem, volta ao centro. Antes, na Idade Moderna, na Idade Média, desculpa, a gente tem uma sociedade extremamente religiosa, onde a Igreja Católica ela vai dominar, certo? Vai ser a grande senhora feudal, era o que a gente vinha falando na última aula. Então, o tribunal é católico, os costumes são os costumes da Igreja Católica. Aqui na Idade Moderna, com o surgimento desse capitalismo mercantil voltado ali, né, para a mercadoria, e com esse renascimento do comércio e do meio urbano, a gente começa a destacar a figura do homem propriamente dita, certo? A gente traz o homem para o centro da discussão, tudo bem? Então, junto com esse capitalismo, com esse antropocentrismo, a gente tem a necessidade de explorar, certo? E de criar novas rotas comerciais para agradar os interesses dessa burguesia que surgiu e que ganhou força, beleza? A gente já sabe que a Europa ela sofria com a escassez, beleza? E aí essa escassez europeia vai fazer com que eles abram os horizontes para um outro mundo. É preciso buscar as especiarias em outro território, é preciso buscar o ouro, a prata em outro território. E o que a Europa vai fazer? Vai se lançar ao mar. Esse processo de lançamento ao mar vai ser conhecido de expansão marítima, que nada mais é do que a Europa tentando achar riquezas fora do seu território, entendeu? Expandir o seu território além mar, beleza? Quem vai protagonizar esse momento? Espanha, Inglaterra e Portugal. Por quê? Porque esses territórios eles vão solidificar mais fácil o Estado, certo? A ideia de Estado único vai ser solidificado mais rápido nesses países. Então, eles vão ser os primeiros a explorar o mundo, certo? E aí, o que acontece em 1492 é que a gente tem a chegada da Espanha na América, certo? Com Cristóvão Colombo ali chegando onde hoje, chegando ali onde hoje é mais ou menos América Central, não é? Vai ali chegar e encontrar o que aqui na América? Riqueza material.
que vai incentivar, inclusive, esse mercantilismo, que é baseado na intensa presença do Estado, certo? E na extração da mercadoria, dessas riquezas do território. É essa expansão marítima, então, inclusive, que vai dar origem ao processo de colonização. Por isso que esse pode ser um conteúdo bem cobrado na sua prova, porque é esse processo de expansão marítima que vai levar os portugueses a chegarem no Brasil em 1500 e darem a origem à história brasileira pós-colonização, certo? Beleza? Deu para ficar claro isso? Mas tudo isso acontece com o surgimento dessa... tem pontapé, né? Com o surgimento e com a ascensão dessa nova classe social, que é a burguesia. Que é, inclusive, o que a gente está vendo aqui, ó, sendo pintada nessa pintura, retratada, né, nessa pintura, O Cambista e Sua Mulher, né, de 1514, que mostra agora uma outra visão da sociedade europeia, né, que a gente tem um comerciante com a sua esposa. Ele agora já lida aqui, ó. Eu acho que não deu para ver direito, né? Deixa eu botar aqui com uma cor mais escura para vocês conseguem ver. Ele já lida aqui com o quê? Com moeda, não é? A gente tem espelho aqui. A gente tem aqui uma lamparina. E a esposa com o quê? Com um livro. Porque o livro também vai ser um símbolo ali dessa burguesia. Beleza? Tudo bem? Ótimo. Se eu tenho uma sociedade que se lança ao mar agora, que quer conhecer o mundo, inclusive, né, a gente chama a América de Novo Mundo, a Europa, a Ásia e a África de mundo antigo, né, e a América de Novo Mundo. Se a gente tem uma sociedade que explora, que o homem está no centro, que agora está mais pensando na ciência e onde a religião já pode ser questionada, não é? A gente começa a entrar em conflito com quem? Com a maior instituição até então, que é a Igreja Católica, beleza? Esses conflitos, esses questionamentos que o antropocentrismo vai trazer, vai levar a um movimento importantíssimo do período, que é a Reforma Protestante, que começa ali na Alemanha, com o monge e professor Martinho Lutero, inconformado justamente com as práticas que a Igreja Católica veio adotando ao longo da Idade Média. Então, lá no medievo, a Igreja Católica ela vai virar uma grande proprietária de terra, vai acumular muita riqueza, vai também ter muito impacto na política. E o Martinho Lutero não vai destacando os desacordos disso, né? Os problemas da igreja com os que seria, na visão dele, problemas da igreja. Qual era um dos grandes problemas ali para Martinho Lutero? Era a venda das indulgências. O que é indulgência? Indulgência é o perdão, certo? Então, perdão ali dos pecados. O Martinho Lutero via ali a igreja vendendo esse perdão para os poderosos, né? Então, o rei, a alta nobreza conseguia comprar o perdão dos pecados, o que era errado. E aí, outras coisas que eram muito comumente vendidas também eram as relíquias dos santos. Relíquias dos santos é aquilo que é um símbolo ali, né? Uma coisa que esteve ali com o santo. E as relíquias dos santos, elas existem até hoje, assim como as indulgências católicas existem até hoje. O que não tem é a prática da comercialização, que era o que Martinho Lutero apontava como errado. A ideia dele era que a igreja revesse esse comportamento. E a resposta da igreja a Martinho Lutero foi a expulsão do mesmo. Só que o movimento de inconformidade com a igreja, gente, era crescente. Então, Martinho Lutero ele foi responsável por publicar as 95 teses, que aqui a gente tem uma retratação do que seria Martinho Lutero, né, lá na Alemanha, colando ali na porta do castelo as suas 95 teses contra a Igreja Católica, beleza? Mas ele, é claro, ele dá o pontapé ali na Reforma Protestante, mas a gente tem outras pessoas ali levando um movimento de inconformidade com a igreja. Inclusive, líderes, reis, que
queriam mais autonomia, certo? No governo, sem ter que lidar com a influência dos costumes católicos, para poder se casar de novo, por exemplo. Então, para governar de uma outra forma que não tivesse tanta influência da Igreja Católica. A exemplo disso, a gente vai ter a fragmentação do cristianismo. Significa que a Igreja Católica não vai ser mais a única igreja dentro da vertente cristã, certo? Aí a gente vai ter o anglicanismo, o calvinismo, o anabatismo. E aí, para a gente entender cada uma delas, eu vou falar de novo com vocês. Vocês vão comentar aqui embaixo se vocês querem uma aula só sobre a Reforma Protestante. E aí a gente vai falar de todos esses movimentos. Mas o que a gente precisa entender nesse momento é que a revolta protestante ela vai marcar a divisão, a ruptura do cristianismo. E aí a Igreja Católica, depois da expulsão ali do Martinho Lutero, né, da excomunhão dele, ela vai lançar a Contra-Reforma. O que seria a Contra-Reforma, né? Uma reforma dentro da reforma, certo? Então, o Martinho Lutero impulsiona a Reforma Protestante e a Igreja Católica vai voltar para si, não é? Olhar para si e fazer mudanças, tudo bem? E aí, uma marca dessa Contra-Reforma foi o Concílio de Trento, acontecido ali na Itália, na cidade de Trento, de 1545 a 1563. Então, um longo período. Um concílio é a reunião ali, né, dos principais líderes da Igreja Católica para tomar uma decisão. Exemplo disso foi quando, eu não sei se vocês acompanharam, por exemplo, quando o Papa Bento XVI renunciou. E aí a gente teve a eleição de um novo Papa. Para eleger esse novo Papa, que é o atual Papa, o Papa Francisco, o Vaticano precisou chamar, né, a Igreja precisou chamar os principais líderes, né, ali os cardeais no Vaticano, eles ficaram ali no que a gente chama de concílio para eleger o próximo Papa. E é essa dinâmica que acontece ali no ano de 1545 na cidade de Trento. Então a igreja reúne os seus principais líderes para poder tomar as decisões, certo? E aí o que a gente tem que fica nesse concílio de Trento? Quais foram as decisões tomadas pela igreja? A gente vai falar das principais, tá? Então a gente tem a manutenção dos dogmas, de alguns dogmas. O que é dogma? É uma verdade absoluta, irrefutável, certo? Aquilo que é certo para a igreja, que são os 7 sacramentos, que são os 7 passos ali que a Igreja Católica tem para que te aproxime mais de Deus, né, da sacralidade. A transubstanciação da Eucaristia, que significa que o pão e o vinho no altar, ali no momento da liturgia eucarística, eles se tornam o corpo e o sangue de Cristo, eles não são uma representação, mas eles são de fato o corpo e o sangue de Cristo, e a existência de um purgatório, beleza? Que é ali onde você espera ali pelo juízo final. A gente tem a estabelecida a autoridade e a infabilidade do Papa, quer dizer que o Papa não erra. A gente tem, enfim, né, uma das maiores reclamações, que é a proibição da venda das indulgências. Então, agora ninguém pode mais vender as indulgências. E é criada também a lista dos livros proibidos pela Igreja Católica. Esses livros, inclusive, são livros de reformistas, né, que são considerados proibidos ali pela igreja, beleza? E aí a gente ainda tem, né, o restabelecimento do Tribunal do Santo Ofício, que era a Inquisição que tinha ali na Idade Média, para que você pudesse perseguir e punir os considerados hereges, aqueles que vão contra a igreja, beleza? Tudo bem? Então, esse é o movimento da reforma e da contra-reforma, tudo bem? Beleza? Ficou claro isso? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui pra gente ficar mais pertinho. Aí. Ficou claro isso? Essa dinâmica de reforma e contra-reforma? Vem desse movimento de trazer o homem para o centro. Então, se o homem está no centro, eu posso questionar a religiosidade, beleza? O avanço da ciência, da literatura, né? Vai fazendo com que esse movimento questionador ganhe força. E aí vai se concretizar aí da reforma protestante, beleza? Tudo bem? A gente ainda tem, nesse período, porque eu falei que era um período bem intenso, de bastante dinâmicas, uma série de revoluções, certo? De revoluções burguesas,
Mas o que a gente vai destacar aqui é a Revolução Inglesa. Por quê? Porque ela vai marcar a crise do antigo regime. O que é o antigo regime? A monarquia absolutista, onde o rei detém todo o poder em suas mãos. Então, a Revolução Inglesa vai ser um intenso processo de transformação que vai acontecer na Inglaterra entre os anos de 1640 e 1668. É normal também a gente ouvir revoluções inglesas, porque nesse curto período de tempo a gente tem a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, não é? Mas o que a gente precisa saber é que a Revolução Inglesa ela abre o espaço para a monarquia parlamentarista que a gente tem na Inglaterra nos dias de hoje. Porque ela vai questionar todo o tempo, a Revolução é por causa disso, a ideia de que o rei ele pode controlar tudo com um poder absoluto, certo? E aí essa Revolução Inglesa, que vai dar origem, inclusive, à monarquia parlamentarista que a gente tem na Inglaterra hoje, marca essa crise, né, do absolutismo e vai inaugurar, ali no século XVIII, o movimento do iluminismo, certo? Vai alicerçar o iluminismo, beleza? Durante o século XVIII, ali no finalzinho já da Idade Moderna, a gente tem o chamado século das luzes. E aí é esse século das luzes que vai nomear a Idade Medieval como Idade das Trevas. Porque se aqui a gente precisou iluminar, é porque antes nós estávamos no escuro, beleza? E no iluminismo, a gente vai ter a valorização da razão, certo? Onde a igreja, a religiosidade não está no centro mais. Agora a gente tem o pensamento científico e a arte como o principal motivador da sociedade, certo? Ao passo que agora a igreja e o Estado precisam seguir caminhos separados. Apesar dos costumes da igreja sempre influenciar o Estado e as decisões do Estado impactarem na igreja, os dois não vão poder mais ser uma coisa só. Vai existir uma separação. E, em contrapartida, a gente tem os avanços das ideias do liberalismo, que é uma teoria econômica, né, onde o Estado ele deve participar cada vez menos da economia. Né? A gente tem um Estado cada vez menor. Tudo bem? Beleza? Quais são as consequências desse iluminismo? A gente vai ter a independência dos Estados Unidos, né, em 1776, e, por fim, a Revolução Francesa em 1789. E é com a Revolução Francesa que a gente marca o final da Idade Moderna. E aí a gente vai começar um novo movimento, certo? Porque a Revolução Francesa ela vai impulsionar uma série de outros processos de independência. Tudo bem? Beleza? Isso ficou claro para vocês? Como a gente começa a Idade Moderna com a queda de Constantinopla, ali tomada pelos muçulmanos, né? E a gente tem o seu fim ali impulsionada pelas ideias do iluminismo e com o nascimento ali do sentimento da Revolução Francesa, que vai impulsionar uma série de outras independências, inclusive a independência brasileira. Tudo bem, galera? Fácil, não é? Tranquilo, tranquilo. Falamos de tudo isso, a aula hoje uma aula longa, não é? Falamos de tudo isso para fazer o que agora? Treinar. Vamos lá ver como isso pode cair na sua prova? Então, eu tô só caindo aqui na minha cadeira. Vamos lá, deixa eu levantar um pouquinho pra gente conseguir acompanhar. Deixa eu ver como é que fica aqui na imagem. Vamos lá, arrumar aqui. Só tô caindo na cadeira, daqui a pouco tô no chão. Vamos lá. Questão 1. No início do século XVI, as relíquias continuavam protegendo os edifícios e cidades, promovendo curas milagrosas, sendo levadas em solenidades, procissões de ruas, sacralizando altares das igrejas por toda a Europa, em uma notável continuidade da relação ao papel que haviam desempenhado há mais de 1000 anos no continente. Mas, em meados daquele século, essa situação tinha se transformado.
O culto às relíquias foi fortemente repudiado pelos reformadores protestantes, que pregavam uma igreja invisível. Então vamos lá, nossa primeira questão já é sobre a reforma protestante e é do Enem, né, PPL de 2021. PPL é o Enem para privados da liberdade. A abordagem sobre a prática indicada no texto fundamenta-se no... Então vamos lá. O texto está falando que antes as relíquias, a gente já falou disso na aula, né, as relíquias dos santos, elas estavam em todos os lugares, eram caminhadas usadas em procissões, atribuídas milagres, não é? E agora a gente está vendo que os reformadores protestantes, né, os reformadores da igreja, eles pregavam uma igreja invisível, ou seja, que não tivesse essas relíquias, as imagens dos santos, beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Qual é a abordagem então que o texto se fundamenta? No abandono, vamos lá. No abandono de objetos mediadores, acho que pode ser essa, né? Tá falando então numa igreja invisível, que a gente não tenha algo concreto para pegar. Na instituição do ascetismo monástico, não está falando disso. O desprezo do proselitismo religioso, também não está falando disso. A revalorização dos ritos sacramentais, inclusive não, né? Não é disso que está falando. A consagração de preceitos populares, também não. Estava, inclusive, dizendo que era questionado um ato popular. Então, só pode ser a A. É a mais certa aqui, né? Eita, ficou uma coisa doida. Vamos lá? Só pode ser a A. Vamos ver no nosso gabarito? A, certinho. 2. Ixi, vamos lá. 2 que é 3, né? Tá, teve um erro aqui, mas vamos lá. Essa aqui é a questão 2. Enem de 2023, ó, do ano passado, bem recente. No século XV e no século XVI, quando se vão desmoronando as estruturas socioeconômicas da Idade Média perante o novo imperativo da época moderna, constitui um momento chave na história florestal de toda a América Ocidental. Abre-se genericamente ao longo do período a crise florestal, que se manifestava pelo acude dos países onde se desenvolveu as atividades industriais e comerciais. As necessidades dos produtos lenhosos aumentavam drasticamente com o crescimento do consumo do mercado urbano nas regiões onde progrediam a metalurgia e a construção naval, além de sua utilização na vida cotidiana de toda a população. Então, aqui um textinho falando, né, sobre o finalzinho ali da Idade Média e o início da Idade Moderna, e que com os intensos avanços a floresta ia sofrendo ali, né, já que a gente precisava de mais lenha, tudo bem? Qual acontecimento do período contribuiu diretamente para o agravamento da situação descrita? Vamos lá. Ele está falando aqui da construção naval. A gente vai construir barcos para quê? Vamos lá? Vamos ver o que a gente acha. Por o processo de expansão marítima? Só pode ser essa, não é, gente? Construir barcos para quê? Para explorar os mares. Mas vamos ler as outras para desencargo de consciência. A eclosão do renascimento cultural? Não necessariamente, né? O renascimento cultural é a expansão marítima, inclusive, é uma consequência do renascimento cultural comercial. A concretização da centralização política, a expansão marítima, ela é uma consequência da construção de um Estado único, beleza? Mas não tem muito a ver com a alternativa aqui, né? Que é a concretização da centralização política. Não é disso que a gente está falando. O movimento de reformas religiosas, não, porque o que a gente viu que essa construção naval, ela antecede, não é, o movimento de reformas. A manutenção do sistema feudal, muito pelo contrário, né? A gente estava vendo aqui, ó, o desmoronamento das estruturas socioeconômicas da Idade Medieval. Desmoronamento não é manutenção, né? É ruptura. Então só pode ser A também. Então, 2 questõezinhas aí que o gabarito é A. Vamos lá confirmar? A. Beleza? Tudo bem? Hoje a gente fez 2 questõezinhas. Chegamos no nosso último slide. Vocês sabem que quando a gente chega aqui é porque, né? Nossa aula
acabou. Então, a gente viu que a Idade Média, a Idade Moderna, desculpa, é um período mais curto, né, dessas épocas que nós vemos falando, mas é um período muito intenso, de muita dinâmica social, que começa lá com a queda de Constantinopla e que vai terminar com o surgimento da Revolução Francesa, beleza? E que no meio disso a gente tem expansão marítima, chegada dos espanhóis na América, depois logo em seguida dos ingleses e dos portugueses. A gente tem também o movimento de reforma e contra-reforma da igreja. A gente tem as revoluções burguesas e a gente tem a Revolução Inglesa, que vai marcar a crise do antigo regime e alicerçar ali, né, o terreno para a gente ter o surgimento do iluminismo, que vai influenciar numa série de independências, inclusive no movimento de independência brasileiro. Beleza? Tudo bem? Ficou claro? O iluminismo pode cair aí na sua prova com uma certa frequência aí, né? Bastante cobrado, assim como o movimento de reforma e contra-reforma, geralmente também bastante cobrado, e expansão marítima. Então, de tudo que a gente viu falando hoje, acredito que esses 3 tópicos sejam o que pode cair aí mais ferrenho na sua prova. E o que você vai fazer? Vai comentar aqui embaixo pedindo aula só desses conteúdos, uma aula para cada um, beleza? Para a gente detalhar e não haver falhas aí para você, beleza? Siga a gente nas nossas redes sociais, deixa aqui o seu gostei, porque aí ajuda na nossa dinâmica aqui, né? Ajuda a espalhar aí o nosso projeto para as pessoas. Manda para aquele seu amigo que está focado no Enem aí ou nos outros vestibulares, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Não desistam dos estudos e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente!